Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. Hoje eu vou falar um pouco sobre os anjos e a relação que nós podemos estabelecer com eles, como que é essa relação, né, entre nós, seres humanos e os anjos, de que forma podemos nos comunicar com eles. E para isso eu vou utilizar algumas passagens da Bíblia em que isso aparece, e comentando, né. Começando por um salmo, de salmo número 8. Eu não posso perder o outro aqui, peraí. Ok, o salmo número 8, salmo de Davi. E eu vou começar lendo a partir do versículo 4. O que é o homem para que sejas tão cuidadoso com ele? E o filho do homem para que o visites? Está se dirigindo a Deus, né? Obviamente. Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo o que passe pelas veredas dos mares. Nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Então esse é um trecho do Salmo de Davi, né? E ele diz isso, então, que Deus fez o homem, o filho do homem, por um pouco menor do que os anjos, e o coroou com glória e honra, né? E esse filho do homem, que é o ser que recebe o Espírito de Deus, né? Que habita essa esfera que nós estamos, né? Como nós, que podemos receber, nos tornar isso que é chamado aqui de filho do homem. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Quer dizer, quando ele está revestido do Espírito de Deus, ele tem domínio sobre aquilo que Deus deseja realizar aqui, onde estamos, né? E então puseste todas as coisas sob seus pés. Quer dizer, é um símbolo desse domínio que o Filho do Homem tem sobre o plano em que estamos, né? Então, Davi aqui está chamando a atenção para o nosso papel de sermos co-criadores com Deus, né? De sermos parte da sua obra e refletirmos a obra que Deus deseja realizar aqui onde estamos, né? Deus não pode fazer isso se não for pelas nossas mãos, né? Agora eu vou pegar uma outra passagem do livro de Coríntios, o primeiro livro de Coríntios, versículo 6. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo... Vou começar um pouquinho no 5, no finalzinho do 5. 5:11. Do primeiro livro de Coríntios. E é uma pregação de Paulo, né? Uma carta que ele está escrevendo aos Coríntios. Mas agora, escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, um avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Com o tal, nem mesmo comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Quer dizer, ele está chamando a atenção para que essas pessoas sejam deixadas de fora do círculo de convivência dos discípulos, daqueles que estão buscando a santidade, para que Deus possa julgar essa pessoa, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias práticas, né? Mas se aquele que busca o caminho da santidade não fizer o trabalho de se afastar das pessoas, quer dizer, julgar dentre vós, né, como ele diz aqui, se você não fazeis julgamento vós os que estão dentro, quer dizer, esse julgamento significaria se separar, né, das pessoas para que Deus possa julgar os que então ficarão de fora. Né? Ousa algum de vós, tendo um assunto contra outro, ir à lei perante os injustos
e não perante os santos. Quer dizer, se dentro da congregação, dentro da interação dos discípulos, das pessoas que estão ali nessa comunidade, né, de Coríntios, para a qual ele está escrevendo, se acontecer uma contenda entre um irmão e outro, né, ele está perguntando, você vai à lei perante os injustos, quer dizer, vai perante a justiça humana, né, a justiça terrena, e não perante os santos, né? Ele fala, ousa fazer isso? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, os santos, né? Sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Então, as questões mínimas aqui seriam essas coisas muito fáceis de discernir. Uma pessoa que se dedica a, a extorquir o outro, a beber, está perdido na luxúria, fornicador, né, avarento, idólatra. Então, as coisas que são mais fáceis de discernir, né? Não julgareis vós nem mesmo as questões mínimas, né? Se estão buscando o caminho da santidade, não seriais capazes de julgar uma questão mínima, né? Julgar sem condenar, obviamente, né? Não falando assim, as pessoas estão condenadas para sempre ao fogo do inferno. Não é esse tipo de coisa, né? Mas julgar no sentido de discernir essa energia e se afastar, né? Mantê-la longe. Porque interfere, né? Se você ficar se misturando com outras pessoas que estão nesse tipo de energia, você não vai interferir no caminho da busca da santidade pessoal, né? Afinidade de vibração, né? Precisa ser discernido, assim, a energia, né? Então Paulo prossegue. Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes julgamentos das coisas que pertencem a essa vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Quer dizer, está condenando isso, né? Vocês estão escolhendo, se vocês têm julgamento das coisas que pertencem a essa vida, como eu disse, alguma contenda e tal, estão escolhendo para julgar essas questões aqueles que têm menos estima na igreja. Então, quer dizer, não seria a pessoa adequada para julgar aquilo, né? Então ele diz, para a vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós um homem sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça, e defraudais isso aos seus irmãos. Enfim, então Paulo prossegue, né? Eu queria falar um pouco sobre isso porque, aparentemente, num primeiro momento, a gente fala, mas Jesus não falou, não julgueis para que não sejais julgados? E agora Paulo parece estar dizendo o contrário, né? Então, quero primeiro esclarecer um pouco isso, depois eu retomo o assunto dos anjos, né? Para explicar, para concluir. Mas acho que a chave aqui para a gente compreender como que isso pode se harmonizar com o ensinamento de Jesus e para a gente perceber que não está indo contra de forma alguma, é quando ele diz, na verdade já é realmente uma falta irem à lei uns contra os outros, né? Quer dizer, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então a gente lembra do ensinamento de Jesus, né? De virar a outra face, né? E aí nesse sentido seria não ir no caminho desse julgamento, né? Seria o caminho mais protegido, mais limpo, né? Do santo, que realmente, se necessário, será inclusive um mártir, será inclusive crucificado antes de querer julgar e condenar algum irmão. Então, para não correr esse risco, o santo evita tudo isso, né? Só que evitar julgar o outro também não pode se tornar uma cegueira a observar as coisas pelo que elas são, né? Então é isso que Paulo está advertindo antes. Apartai-vos dessas pessoas, né? Observar a energia, essa pessoa está envolvida em atividades que são contrárias ao caminho da espiritualidade, ao caminho da santidade. Nada de bom vai advir nem para a pessoa que está no pecado ali, nem para quem está buscando a santidade, porque está cada um indo para o caminho oposto ao outro, né? Então nada de bom advém desse convívio. É necessário que aconteça
que sejam apartados, né? Então, agora retomando, né? Então, acho que dessa forma dá para compreender mais ou menos o que Paulo está chamando de julgamento. Não é um julgamento condenatório, é um julgamento discriminador, né? De energia para que aqueles que buscam o caminho da santidade possam preservar um espaço de convivência, né? No caso da comunidade aqui, onde essa busca pela santidade seja o tom geral, o norte daquela comunidade e que isso seja bem claramente delimitado, né? E aí ele fala, vocês não são capazes nem de julgar as questões mínimas, né? E ele chama em nome da sabedoria, né? Não tem um homem sábio. Então, a capacidade de discriminar e julgar com sabedoria tem a ver com essa questão justamente da sabedoria, né? Que é um atributo da discriminação, né? Mental, assim, que é capaz de observar, ver o que está acontecendo e fazer o julgamento sem, no entanto, condenar a pessoa, se ele está julgando a atividade a qual aquela pessoa está se dedicando, né? Então, no caso, fornicação, idolatria, avareza, extorquir os outros, né? Então, essas atividades em si são, sim, pecados, e isso não significa condenar, falar que a pessoa está perdida para todo sempre, mas ela está se dedicando àquelas atividades. Então, é necessário que aqueles que estejam se dedicando a justamente abandonar esses caminhos, que eles percebam isso, né? E não convivam com essas pessoas, porque nada de bom pode advir disso, né? Então, o que ele quer dizer quando ele diz, não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Então, retomando o assunto dos anjos. Aqui, no meu entender, Paulo está falando dos anjos caídos, né? Daqueles que são a origem de todos esses pecados, de todas essas coisas que levam as pessoas nesses caminhos, né? De pecado. Então ele está ali apontando, né? Fornicação, avareza, né? Luxúria, bebida, todas essas coisas, vícios, né? Idolatria. Então, todas essas coisas são obras operadas, né? Criadas pelos anjos caídos. Quando eles caíram do paraíso, eles começaram a alimentar esse tipo de coisa na humanidade, né? Então, esses anjos precisam ser julgados, né? São esses anjos que nós julgaremos. Obviamente, não nos cabe julgar os anjos do paraíso, os anjos de Deus, porque primeiro que eles não precisam ser julgados porque eles são perfeitos, e segundo porque, como dito no salmo anterior, Deus nos fez um pouco menor que os anjos, né? Então, esses anjos que estão no reino celestial, eles estão acima de nós, né? Eles têm... E ao mesmo tempo eles são servos muito fiéis. Se nós os invocarmos e trouxermos eles para a nossa vida, eles vão nos ajudar a ter um amor infinito, né? Então eles estão ali para nos servir, né? Mas foi só um parênteses, mas aqui Paulo está se referindo aos anjos caídos, né? Aqueles que alimentam essas ações perversas, esses pecados nas pessoas e que esses precisam ser julgados. E é dever, né, dos santos, aqueles que estão buscando o caminho da santidade, fazer esse processo de julgar esses anjos, de discernir essas energias, né, antes de tudo, por isso a gente precisa se apartar desses convívios, para que possamos discernir essa energia e então invocar o julgamento de Deus sobre elas, né, sobre todas essas energias que são anticrísticas, né, que levam a pessoa no caminho da prisão dos sentidos materiais e não no caminho da espiritualidade, né? Então, por quê? Fornicação, se a pessoa o único objetivo dela na vida é ter prazer sensório através do sexo, ela fica presa à carnalidade, obviamente. Avareza, a pessoa está presa na materialidade do dinheiro. Não aprende o dom de compartilhar, que é divino, né? É avarenta, a pessoa segura aquilo para ela, né? Quer cada vez mais. Idolatria, quer dizer, não é idolatrar uma figura pessoal, carnal, ao invés de idolatrar o Deus, mesmo que seja num santo, né? Se a pessoa recair sobre uma idolatria apenas da figura pessoal daquele ser, ela não vai estar realizando a percepção de que é Deus dentro daquela pessoa falando, né? E muito menos de falsos ídolos, né? Falsos deuses que existem também. Calúnia, né? Você falar mal de um seu irmão, acho que muito claro também que isso prende a pessoa a
a uma mentalidade mesquinha que jamais vai levar ela a realizar a percepção da beleza de Deus, né, da perfeição de Deus. A calúnia seria a expressão realmente daquilo a que Jesus estava advertindo: não julgueis para que não sejais julgados. Esse julgamento de calúnia, né, de ficar falando, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, não sei o que, não sei o que. Isso é o julgamento que é implantado assim, nas nossas mentes pelo acusador dos irmãos, né, como é referido no livro do Apocalipse sobre o diabo, né, aquele que foi lançado fora, pois o acusador dos nossos irmãos agora foi lançado fora. Isso está escrito no livro do Apocalipse. Então, é esse que leva as pessoas a ficarem presas a essa ação de calúnia, né? De ficar caluniando o outro, falando falsas acusações, apontando defeitos no outro, quando a própria pessoa às vezes tem esse defeito, né? Como Jesus disse, tirai primeiro a viga do próprio olho para que depois possais tirar o cisco do outro, né? Então, isso tem a ver com a calúnia, né? Então, claramente mantém as pessoas presas ao sentimento de separatividade que prende elas à materialidade e à carnalidade também. O beberrão, obviamente, né? Vícios, não só bebida, mas qualquer tipo de vício. A pessoa está pecando contra a própria saúde física, a sua própria expressão plena daquilo que Deus quer como saúde para o seu corpo, e então ela está realmente se prendendo a uma espiral que leva, em última análise, leva à morte, né? Leva a uma prisão. A pessoa vai ter que reencarnar, vai ter que refazer até conseguir se libertar daquilo. E extorquidor, a pessoa que rouba do outro, né? Que claramente faz um mal ao seu irmão. Então, todas essas são coisas que precisam ser julgadas, mas julgadas não na pessoa que incorreu nisso, porque a pessoa, às vezes, é um filho de Deus que está preso num caminho de pecado, né? Que foi desencaminhado, digamos assim, né? Acreditou na mentira da serpente e tá aí, lidando com isso até hoje, com algum grau de aprisionamento da sua energia, de vínculo da sua energia com aquelas energias anticrísticas que precisam ser julgadas. Então, o que nós precisamos de fato julgar? Qual que é realmente o poder do Filho de Deus, aquele que busca o caminho da santidade, para executar julgamentos? O mais importante, eu acho muito importante que mantenhamos sempre esse pensamento de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, em todas as situações da vida, porque é uma grande proteção e é uma coisa muito importante de nós fazermos, assim, realmente fundamental, né? E, então, no que nós devemos de fato julgar? As energias anticrísticas. Não é uma coisa pessoal. Aí a chave realmente para a gente compreender isso é não levar no aspecto pessoal, porque pessoas são pessoas, atitudes são atitudes. As atitudes são julgadas, a pessoa não. A pessoa incorreu na atitude. Por isso Deus perdoa, porque Deus entende isso. Deus entende que a pessoa incorreu naquela atitude. Deus não perdoa a atitude, não é questão perdoar a atitude. A atitude deve ser discernida pelo que ela realmente é. É um pecado, no caso. No entanto, o perdão liberta a pessoa do peso de ficar se considerando uma pecadora. Mas eu sou um pecador. Não. Isso Deus não quer, né? Quer que reconheçamos a ação como um pecado. No entanto, a pessoa como um filho de Deus que está tentando e buscando, né? Então nós vamos julgar as atitudes, de forma objetiva, impessoal. Então, se nós começarmos a falar, né, categorizar, no caso aqui eu até acho que Paulo, de uma certa forma, traz um pouco isso, assim, né? Aquela pessoa é um fornicador, aquela pessoa é um beberrão, um extorquidor. Eu pessoalmente não colocaria nesses termos, né? Eu colocaria como aquela pessoa tem se dedicado a essas atividades de beber muito, de caluniar, então vou me manter longe daquela pessoa, mas eu não colocaria esse rótulo, esse nome assim, né, na pessoa: é um avarento, é um fornicador, porque eu acho que isso dar um passo além no nível do julgamento pessoal que precisa ser evitado, né? Então, o julgamento exercido sempre de forma impessoal. E julgar o quê? Julgar os anjos caídos, né? É isso que realmente devemos julgar. Então, se nós tivermos o impulso de julgar qualquer coisa que seja, se estivermos tendo o impulso de julgar os nossos irmãos no nível pessoal, é porque estamos exercendo mal o nosso verdadeiro poder de julgamento, que é o poder de Deus de levar a julgamento aqueles que
obram contra os seus filhos, né? Então Deus quer executar esse julgamento. Tem, às vezes, determinados anjos cujo tempo já é finalizado, já acabou. Eles não têm mais o direito de estar aqui. Foi dado um determinado ciclo de tempo para que eles operassem aqui na Terra, no sentido de também testar as almas, né? No entanto, alguns deles, e para que eles pudessem ter uma oportunidade renovada de se arrepender e retornar de onde estavam, de onde caíram, aos céus, né? Porque eram anjos, né, afinal de contas. Então, de uma certa forma, eles tinham muito poder e passaram a empregar esse poder muito mal. Então, dependendo de quanto eles reafirmaram e reafirmaram e reafirmaram e reafirmaram esses caminhos do mal, num determinado momento, Deus dá um édito divino de que o tempo é finalizado, acabou. Só que esse édito não pode ser executado e cumprido se nós não fizermos as invocações de julgamento para esses anjos. Porque Deus não pode intervir na esfera em que nós estamos sem nosso chamado e nosso pedido. Então, muitas vezes existem anjos caídos e seres diabólicos, demoníacos, que estão aqui ainda fazendo as suas obras entre nós, mas que já foi dado o édito divino de que o tempo terminou, só não foi dado nenhum chamado por ninguém aqui no plano terrestre para que aqueles anjos fossem levados. E aí, com isso, eles perpetuam as suas obras para além do tempo decretado pelo plano divino de evolução para esse planeta, né? Por quê? Porque tem poucas pessoas alinhadas com esse plano divino e exercendo a sua função como filhos e filhas de Deus. Então, que nós possamos exercer essa função. No entanto, obviamente não é uma coisa muito simples, né? Assim, é uma coisa que de uma hora para outra uma pessoa pode começar a fazer, julgar os anjos caídos, né? Porque são seres que, como eu disse, eles caíram dos céus, eles tinham muito poder. E se a pessoa não tiver a devida proteção espiritual e o devido alinhamento do espírito com o espírito de Deus, pode ser uma ação um pouco perigosa, assim, né? Então eu recomendo para aqueles que desejam tomar esse papel, esse cetro de autoridade, digamos assim, nas mãos, para fazer esses julgamentos, né, para os anjos caídos, para pedir pelos julgamentos dos anjos caídos, que seja sempre em nome de Deus, né? Que seja sempre em nome de Jesus Cristo e em nome do Arcanjo Miguel. Eu recomendo que todos que queiram se fortalecer para fazer esse trabalho, que façam chamados diários ao Arcanjo Miguel, que criem uma relação pessoal com o Arcanjo Miguel, com as legiões de anjos da chama azul do Arcanjo Miguel, para que esses anjos protejam, criem um campo de força, um campo de energia, de proteção na vida de cada um. E essa proteção vai gerando também cada vez mais um maior alinhamento com o plano divino individual da sua alma, de modo que em um certo ponto a pessoa, o ser em evolução, que está realizando o Cristo, passa a se sentir devidamente protegido e autorizado, digamos assim, para executar esses decretos de julgamento, esses decretos de invocar, né, que esses éditos que já tenham sido emitidos por Deus, que sejam concretizados e que esses anjos então sejam levados para passar pelo processo que é chamado de segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a morte da alma, né? Então essa alma foi criada em Deus, ela passou um tempo nas esferas celestiais, incorreu num erro, então esses anjos caíram, tiveram ciclos e ciclos de oportunidade para o seu arrependimento e para retomada do caminho evolutivo, e sucessivamente recusaram essas oportunidades, não só em malefício próprio, mas levando inúmeros seres junto com eles, através de manipulação psíquica, através de todas essas coisas que eu já citei anteriormente no vídeo, né, sobre como eles influenciam as pessoas para realizar esses atos de pecado. Então, num certo ponto, é justo e é decretado assim pelo divino que o tempo de oportunidade terminou e esses seres são levados, então, eles são desfeitos, digamos assim, como alma individual. Então, isso já aconteceu com Satanás, com Lúcifer, por exemplo. São dois anjos que já foram julgados, já passaram pelo processo de segunda morte. Esse ensinamento foi dado pela Summit Lighthouse por volta da década de 80. Então, isso aconteceu, eles foram levados, passados pelo processo de segunda morte, né? Que significa que aquele ser individual que era conhecido como Lúcifer, ou aquele ser individual que era conhecido como Satanás, não existe mais, e a energia de Deus que foi mal utilizada e que ficou registrada e que não tinha mais como ser resgatada dentro daquele ser, digamos assim, como alma individualizada, quer dizer, aquela alma individualizada não tinha mais, se afundou tanto que não tinha mais como chegar a ascender novamente, né? Não tinha mais como.
o buraco tão fundo que não tem mais resolução. Então a resolução que Deus encontra é essa, de tomar essa alma, descriar ela, digamos assim, desmagnetizar aquela energia individual, toda aquela energia de escuridão é lançada num lugar que é chamado Lago de Fogo Sagrado, passa pelo julgamento final, né? Isso que é juízo final. O que é o juízo final? O juízo final é um ponto em que a alma é levada justamente para esse processo de segunda morte, caso ela não tenha cumprido aquilo que Deus designou, né? No entanto, eu quero que fique bem claro que isso só é dado para aqueles que realmente que são seres que por muito e muito, muito, muito tempo obraram de forma muito negativa, né? Não é uma coisa que qualquer pessoa passa assim, pelo processo de segunda morte, né? Se houver honestidade no coração e vontade de evoluir, as pessoas continuam evoluindo, né? Nos tempos e nos ciclos necessários. No entanto, acontece esse juízo final sobre esses anjos e eles estão... Essa energia negativa é lançada no lago de fogo, é isso que é representado de uma certa forma como inferno, né? É aquele fogo que consome todas essas energias negativas. Elas ficam lá até serem plenamente consumidas pelo fogo de Deus e deixarem de existir. No entanto, a energia divina que foi mal utilizada e mal empregada por aqueles seres, que ficou registrada no campo de energia daqueles seres como algo negativo, ela é, digamos assim, separada desse aspecto negativo e ela é retornada à fonte divina de onde tudo proveio, para que possa então ser utilizada para a criação de uma nova forma, de uma nova alma, de algo novo, né? Imaculado. Então, a segunda morte é um processo de corte, assim, né? De eliminação da alma individual para que aquela energia divina que foi mal utilizada possa retornar a uma fonte impessoal, a fonte eterna, que é o grande sol central, e de lá possa ser utilizada, essa energia possa novamente ser utilizada de uma forma divina, né? Para cumprir com os planos de Deus. Então Deus cria uma nova forma, cria um novo ser, que não tem mais nenhum tipo de vínculo com aquelas energias negativas que foram mal utilizadas por aquela alma individual criada anteriormente, como por exemplo Satanás, Lúcifer, e acredito que tenham muitos outros anjos caídos também que já tenham ido a julgamento, né? E acredito que tenham muitos outros que ainda precisam ir, né? Então, aqueles que sentirem esse chamado para se fortalecer na luz, trilhar esse caminho para poderem fazer esses chamados de julgamento seria sempre muito, muito bem-vindo, obviamente, pelas hostes celestiais, porque eles querem que nós façamos esses decretos, né? De modo que possam executar os julgamentos e proteger os filhos de Deus de todas as ações diabólicas que nós estamos vendo, né? Que estão acontecendo no mundo, né? Em termos de dominação das massas, de todo tipo de coisa, né? De manipulação psíquica e coisas assim que sempre estiveram aqui, sempre estiveram há muito tempo e a não ser que nós façamos o chamado e tomemos em nossa mão o nosso dever, vai continuar existindo, né? Não porque Deus queira, mas porque nós não fizemos o chamado, né? Porque Deus muitas vezes já deu o decreto, já deu o édito. Basta nós apenas assinar embaixo, digamos assim, né? O nosso dever é falar, eu confirmo, eu reafirmo esse julgamento que seja feito embaixo como no alto. E temos esse poder e devemos utilizá-lo, né? Como eu disse antes, com muita proteção. É importante fazer sempre decretos ao Arcanjo Miguel, ao raio azul, que é o raio de proteção, ao raio de fortalecimento do espírito, para que tenhamos a assertividade e segurança de fazer isso, sabendo que é Deus fazendo em nós, que é o Cristo fazendo em nós, e não nós querendo entrar numa batalha, assim, com algo que, se nós entrarmos numa batalha num sentido baixo, assim, no sentido do nosso ego, a gente perde essa batalha. Porque esses seres, esses anjos caídos e tal, eles são treinados, né? Em manipular esse ego, em manipular a psique, em manipular todas essas coisas. São astutos nesse sentido, né? Então, triunfaremos sobre eles, sendo o Deus em nós triunfando, né? Cristo em nós triunfando. E é em nome dele que invocamos o julgamento. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro essa questão do julgamento. E, por fim, quero deixar uma admoestação, assim, para que todos criem uma relação pessoal com os anjos de Deus, né? Os anjos celestiais, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Esses seres existem, gente. Eles estão ali esperando, assim. Tem um amor transbordante, infinito. Estão apenas esperando a gente pedir para que eles possam vir e derramar suas bênçãos nas nossas vidas,
que eles possam realmente vir com aquele amor que transcende tudo que a gente pode conceber, assim, e que realmente, às vezes as pessoas pensam, ah, mas vou pedir uma coisa tão pequena para um anjo. Sim, gente, peçam, sabe? Eles estão ali para isso, eles querem servir. Diferente desses anjos caídos que caíram por orgulho de falar, ah, mas vou eu servir esse serzinho aí cheio de pecado? Esse é o orgulho dos caídos, é esse orgulho que quer nos levar a crer que nós não podemos apelar para os anjos porque somos pequenos, porque somos fracos. Quer dizer, é por causa desse orgulho que os anjos caíram. Então, os anjos que estão lá em cima, que continuam cumprindo com o plano divino, eles querem que nós os invoquemos, eles querem servir. Aqueles que realizam a santidade, que realizam Deus em si, realizam o espírito do serviço ao outro, do serviço desinteressado, da vontade de ajudar, da abnegação. Então, os anjos de Deus, eles trazem esses atributos. Se nós os invocarmos, eles vão intervir sobre a nossa vida sempre que nós estivermos pedindo bênçãos, pedindo coisas divinas, né? Proteção, saúde, tudo aquilo que nós merecemos, porque somos filhos de Deus. Deus deu os seus ministros, que são os anjos, criou esses ministros justamente para atender as nossas necessidades mais íntimas da nossa alma, do nosso sentimento, né? Os anjos atuam muito sobre o nosso sentimento, para harmonizar esse sentimento. E como eu já falei no vídeo sobre harmonia no campo emocional, a harmonia dos sentimentos ela é o requisito para que as bênçãos de Deus possam fluir sem nenhum bloqueio na nossa vida, né? Então, os anjos, eles são grandes ajudantes, assim, a maior ajuda que a gente pode ter nesse sentido de preservar a nossa harmonia emocional. Façam invocações aos anjos, criem uma relação pessoal com os anjos, falem em nome do Eu Sou, fechem os olhos, meditem na presença dos anjos, até que vocês comecem a perceber a presença deles como uma coisa tangível, não como uma coisa que está distante. Não, é algo que é tangível, que está aqui. É a gente invocar, eles vêm, eles querem vir, sabe? Eles vêm aqui, eles dão a sua alegria, eles dão as suas bênçãos de forma abundante, assim, de forma muito mais abundante do que a gente é capaz de conceber na nossa mentalidade humana, assim. Então, criem essa relação para que possam se fortalecer, descobrir quem são os anjos de Deus, né? Os anjos abençoados que trazem suas bênçãos para nós. E então seremos cada vez mais fortes e poderemos, pela graça desses anjos, pela graça do Cristo, pela graça da presença do Eu Sou, de todos os seres celestiais, invocar o julgamento aqui sobre os anjos caídos para que todos os filhos de Deus possam estar protegidos de todas as armadilhas do caminho, né? É isso, que Deus abençoe, que a presença dos anjos se faça presente na vida de todos vocês, que eles possam proteger as suas famílias, as suas casas, todas as atividades construtivas que qualquer um de vocês queira realizar, que eles estejam presentes, que eles manifestem as suas bênçãos e protejam. Deus abençoe e até o próximo vídeo, gente.